Agora é o Evangelho do Deus presente, é o Evangelho do Deus misericordioso, compassivo, que nos ouve, entendeu? Que nos ouve. Porque tem muita gente que crê em Deus. E eu não estou falando nesse deusinho aí de religião, não, que isso é um ídolo. Eu estou falando no Deus da grande maioria dos cristãos, que é uma criação, é um Frankenstein sincretizado e nada além disso. Feito de muitos pedaços, de Osíris, de Ísis, de Horus, de muitos pedaços do Deus dos escravos romanos, muitos pedaços de divindades absorvidas das superstições islâmicas, quando começaram no século VII, depois todas as absorções de cultos celtas, com mudança de palavras. E aí as absorções não pararam de acontecer na Europa. Se acompanha a linha da produção dos dogmas do cristianismo, seja ele católico, ortodoxo grego, copto, russo, ou depois dos protestantes e dos evangélicos, está todo mundo fazendo absorções, as mais variadas, às vezes até de perversões cristãs anteriores. E o povo não sabe e engole. Como eu tenho dito todo dia, bebe a largos sorvos, como diz o Salmo 73, e não sabe de onde vem. O cristianismo, todo ele, é um grande sincretismo, de modo que você fala em Deus, parece que está falando em Deus, mas você está falando num Deus, no Deus do seu grupo, da sua agremiação, da construção dos sacerdotes escultores de divindades, ou dos produtores de teologias do divino, que não passam também de idolatrias mentais projetadas. E você que vive de ignorância em ignorância, vai pensando que quando fala de Deus está se referindo a Deus, mas está falando de qualquer coisa que não é Deus. E hoje, se você já leu o tema que eu propus, eu quero lhe deixar essa pergunta. Qual é a sua relação com a oração? Porque dependendo do que você creia sobre oração, eu sei exatamente quem é o Deus ao qual você ora, ou ao qual você não ora, ou a quem você não ora porque você tem certeza de que ele não ouve. E aí, pela sua atitude em relação à oração, eu digo a você quem é o seu Deus. Eu conheço também deuses de construção filosófica muito bonita, mas que são deuses que não ouvem a particularidade da necessidade humana. Eles são deuses universais, globais, transgalácticos, em quem todas as coisas existem. E ele é aquele que sustenta todas as coisas que são. No entanto, ele não tem nenhuma relação com a particularidade do clamor humano. Por exemplo, uma das visões de Deus da filosofia, que eu acho das mais interessantes,
é o Deus de Spinoza, que era um holandês, pensador, teólogo, reflexivo, uma figura muito interessante, do ponto de vista filosófico, das mais interessantes. E eu me lembro quando eu li a primeira vez sobre o Deus de Spinoza, há muito tempo atrás, e verifiquei as coisas que eram coerentes com o Novo Testamento, e cheguei ao momento da declaração dele quanto à oração, que ele achava que Deus não tinha relações de particularidade com nenhuma pessoa humana, e que ele era o Deus dos fenômenos, mas ele não era o Deus de resposta aos clamores, aos pedidos. Quando perguntaram a Einstein se ele cria em Deus, ele disse que sim, que ele cria. Aí perguntaram qual era a teologia dele, então. Aí ele disse: eu creio na teologia de Spinoza, do Deus de Spinoza. É por isso que a fé que Einstein manifestava em Deus afirmava Deus, mas ele mesmo não cria que se alguém clamasse a Deus, Deus iria responder especificamente, o que era uma incoerência, até em relação ao que ele dizia sobre os grandes achados dele. Ele dizia que pensava, até a mente queimar, se esgotar, e ele frequentemente desistir. Aí ele desistia e saía, abandonava a ideia, ia andando num bosque, num campo, numa pradaria, ficava sozinho, pensava em outra coisa. De repente, algo vinha dos céus para ele, caía em cima dele, e ele dizia: aí eu já não pensava na solução, mas eu era pensado pela solução. E voltava correndo para casa, como quem tinha recebido uma revelação. Ora, quem diz isso recebeu e tinha uma relação pessoal com a graça e com o dom de Deus. Porque toda boa dádiva, toda teoria da relatividade, toda e qualquer descoberta de natureza fenomenológica factual, tudo que ilumina a nossa mente para enxergar, vem do alto, Einstein, descendo do Pai das luzes, em quem não pode haver nem mudança, nem sombra de variação. O Deus que eu aprendo em Jesus tem tudo aquilo que o Deus de Spinoza, a ele se atribuía por Spinoza, como filósofo, pensador. Só que era infinitamente mais. Porque ele dizia: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Ele estimula a que se peça, sem vãs repetições, sem mantra. Ele disse: o vosso Pai Celeste sabe antes que lhe o peçais. Mas peçam, porque ele tem prazer em ver que vocês creem nessa relação. E aí há uma quantidade enorme de textos dos evangelhos que eu poderia ler a esse respeito, mas eu selecionei esses 4 que estão aí diante de você. Primeiro, Lucas 11, 13.
que começa dizendo no verso 11: qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir o pão, lhe dará uma cobra, uma pedra? Você é desse tipo? Só se você é um pai diabo. Mas se for um pai humano, você jamais seria assim. Ou uma mãe verdadeira jamais seria assim. Filho pede um pão, você diz: ó, vai chupando essa pedra aí. Enquanto isso, pede a Deus para ver se ele transforma a pedra em pão, como foi a proposta do diabo a Jesus. Qual dentre vós faria isso? Ou se o filho pedir um peixe, lhe dará em lugar do peixe uma cobra venenosa? Que pai? Só se for o pai do inferno. Ou se o filho pedir um ovo, papai, me dá um ovo. E ele chegar e dizer: olha, pega para você esse escorpião aqui, ó, vai comer escorpião. Melhor do que ovo, tá vivinho, tá fresco, dá teu jeito. Quem é que faria isso? Jesus apela para um exemplo dessa basicalidade, para ver se a gente olha para os céus e diz: se meu pai, que não é essas coisas, não faria isso comigo, quanto mais o meu Pai Celeste. Aí ele conclui no verso 13: ora, se vós que sois maus, porque o melhor de nós ainda é egoísta, o melhor de nós é narcisista, o melhor de nós, o mais generoso, o mais piedoso, pode até praticar as coisas certas do lado de fora, mas às vezes se pergunta por quanto tempo mais ele terá ou ela terá que fazer aquele tipo de sacrifício. Quando é que aquele filho vai andar com as próprias pernas e liberá-lo de ter que ser o eterno provedor da mesma coisa? Os melhores de nós ainda gostaríamos de um dia nos aposentarmos, de termos que ser provedores para sempre. Isso eu estou falando dos santos, dos generosos, dos que não sabotam filhos, jamais. Mas o que lhes passa no coração. Do lado de fora, Jesus disse: eu sei que vocês são capazes de fazer o que é bom. Agora, olhem para dentro. E aí eu digo: vocês que olhando para dentro sabem as ambivalências escondidas, as ambiguidades não declaradas, ou as sutilezas das pequenas distorções ou idiosincrasias da vida de vocês, porque são um hipócrita, acha que carrega a perfeição emocional, sentimental e afetiva. Não, todos nós somos maus. Por isso se diz: pois todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Ora, se vós que sois maus, todavia sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. E olha, se vocês se enxergarem, vocês vão ver que milagre. É que vocês consigam praticar o bem, tendo tanta ambivalência escondida dentro de vocês. Vocês que são assim sabem dar boas dádivas aos vossos filhos? Então me respondam: quanto mais o Pai Celeste não dará boas coisas, não dará o Espírito Santo, não dará os dons da vida
àqueles que lhe pedirem? É uma pergunta que quer ser óbvia. Responda você. Responda você. Está proposta a questão de Jesus. Aí você diz, se você é muito mal, você não crê no amor do Pai, porque o Pai mau não crê que o Pai celeste é bom. Agora, quanto mais você conheça, apesar de você, a vitória do amor, do carinho, do cuidado, da solidariedade e do seu socorro para com o seu filho, mais você terá chance de crer no amor e no cuidado de Deus por você também. De modo que, diga-me, se você crê que Deus responde, e eu te direi que tipo de pai ou de mãe tu és. Ou agora leia o que Jesus diz, logo adiante, em João 16, para a gente. João 16, no verso 24, veja bem o que Jesus diz. Ele diz, naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-lo concederá em meu nome. Até agora, nada tendes pedido em meu nome. Aí você diz, não, eu peço em nome de Jesus. E eu termino sempre em nome de Jesus, amém. Mas esse nome, se não for usado, pensado, sentido, crido, coerentemente, com o caráter que o Evangelho descreve como sendo dele, e o caráter de Jesus está nos mandamentos que ele deu, nas atitudes que ele teve. Ele é a encarnação do caráter divino em sua plenitude absoluta no homem. Então pense, até agora nada tendes pedido em meu nome, embora vocês usem o nome Jesus, mas vocês usam, por exemplo, o meu nome, Caio, para falar comigo. Então, se você disser para mim, Caio, eu sei que você não gosta de ser pai, eu sei que você faz o maior sacrifício para ser avô, eu sei que você tolera a sua esposa, eu sei que apesar de não gostar de ninguém, de vez em quando, você faz alguma coisa boa dependendo da insistência com a qual se peça a você. E eu vou insistir, insistir, insistir até você me dar o que eu estou pedindo. Eu pergunto, apesar de você estar usando o nome Caio para falar supostamente comigo, ou com alguém que seja esse tipo de Caio, com absoluta certeza eu te garanto, o nome é meu, mas não é comigo que você está falando. Mas não é mesmo. E quem quer que me conheça, sabe que o nome é meu. E nesse país eu fui um dos primeiros a carregar esse nome. Há muito tempo atrás. Havia, quando eu nasci, 3, 4 Caios no Brasil. Um deles era meu pai. Eu devia ser o 4º ou 5º. Não havia Caios. Agora tem muitos. Inclusive Caios Fábios, bastante, há muitos anos. Mas eles não sou eu. Não é porque eles têm o meu nome
que eles são quem eu sou, nem como eu sou. É simples explicar que não é o nome Jesus que te dá acesso ao Pai, mas é a sua fé no caráter do Cristo que se encarnou em Jesus. É isso que te liga ao Pai, mesmo que você não saiba o nome Jesus. Mas se você carregar a certeza de que Deus é amor, Deus é misericórdia, sabendo ou não sabendo o nome de Jesus, clamando, é Ele quem está fazendo a mediação para você. Mas usando o nome Jesus e atribuindo a Ele um outro caráter que não é o dele, você está falando com o Jesus do mau caráter, com o Jesus mau, que às vezes é uma plena descrição de Satanás, de tão perversa que é a sua concepção dele. Então vem Jesus e disse: até agora nada tendes pedido em meu nome. E olha que o pessoal ali estava expulsando demônio em nome de Jesus, curando enfermos em nome de Jesus. E isso aqui é dito depois deles terem tido muita vivência e praticado muita coisa em nome de Jesus. Eles já tinham dito a Jesus: olha, tinha um cara aí expulsando demônios no teu nome, mas nós lhe proibimos porque ele não segue conosco. Mas Jesus diz: até agora vocês não sabem ainda de que espírito vocês são, como foi o que ele disse no Evangelho de Lucas a João e Tiago, que queriam fazer fogo dos céus cair sobre os samaritanos para torrá-los, porque eles estavam frustrados e com raiva. E pensavam que Deus era parceiro dessa maldade. Imaginaram que Deus era Putin, que eles eram os filhos do Putin. Então manda descer fogo do céu. Jesus disse: vocês não sabem de que espírito são. É por isso que agora, no fim da jornada praticamente, ele continua a dizer: até agora nada tendes pedido, com essa consciência que pode crescer em vocês de quem eu sou. Pedi e recebereis. Repita comigo: pedi e recebereis. Mais uma vez, repita comigo: pedi e recebereis. Para quê, hein? Olha só. Para que a vossa alegria seja completa. Não tem alegria maior. Eu, pelo menos, nunca conheci nenhuma maior do que a alegria que decorre da resposta de Deus às minhas orações. Eu fui aprendendo isso bem tenro na fé. Quando eu comecei a dizer: eu vou pedir, porque eu sei que tu vais me responder. Eu comecei a orar com intensidade, bem novinho, recém-convertido. Dobrava os joelhos, intercedia por amigos, por pessoas queridas, que eu estava falando do Evangelho, o coração estava duro, por pessoas da família que eu amava, os meus primos e colegas variados, por meninas do Rio, de São Paulo, que eu tinha usado demais na minha juventude, deixado-as apaixonadas e feridas e nunca mais apareci. E algumas delas eu não tinha mais nem como achar.
mas o coração doía e eu me ajoelhava e orava, pedindo ao Senhor que tirasse todo o mal que eu pudesse ter feito e que as visitasse com graça, que as iluminasse. E aí, depois de alguns anos, eu comecei a encontrar com várias delas, sem querer, em aeroportos, aviões. Uma delas era a aeromoça da Varig. E aí, essa, por exemplo, me acordou para me agradecer e dizer que ela me acompanhava na TV, que era inacreditável o que tinha acontecido e que ela tinha acabado de se convertido. Uma outra era a sobrinha de um ministro de Estado do tempo da ditadura e que depois eu vinha saber que se converteu e que estava numa igreja presbiteriana em São Paulo. E aí houve outras de Manaus que estavam cheias de ódio e eu orava, de repente apareceram no culto para dizer, olha, eu nunca pude esquecer que aquela pessoa que você era se transformou nesse homem de agora e eu vim ouvir a tua palavra. Amigos, em cujas mentes eu entrei pela oração, orando a noite inteira, até de madrugada, e de madrugada aquela convicção. E eu pedi a Deus para que eu tivesse a graça de sugerir sonhos para o meu amigo que tinha acabado de tentar o suicídio por causa da traição da esposa. Ele era apaixonado por ela. Diretor da televisão onde eu fazia meu programa em Manaus. Aí eu entrava já por ele desde meia-noite, 1h, quando foi umas 5. Eu senti que eu entrei no sonho dele. E eu pedi ao Senhor Jesus que ele sonhasse com os 2 caminhos e mostrasse para ele como ele estava andando no caminho errado, que ele tinha que entrar pela porta estreita. Pedi ao Senhor que, quando ele entrasse pela porta estreita, ele visse o cenário todo do Salmo 23. E pedi ao Senhor que ele se sentisse abraçado como aquela ovelha perdida é puxada pelo pastor e colocada no seu colo. Foram os 3 pedidos. Quando eu acabei, eu corri para a casa dele, 6h30 e ele já tinha saído de casa para a televisão. Quando eu cheguei lá, que ele me viu, ele me chamava de shepherd, que é pastor de ovelha, ovelha bicho em inglês, não é o pastor, que é pastor de gente, era o shepherd. Aí ele gritou lá de dentro do estúdio para mim, shepherd! Saiu chorando, me abraçou, me levou para a sala e falou, você não sabe o que me aconteceu hoje de madrugada. Aí eu falei, eu sei sim, foi por isso que eu vim aqui. Ele estava sentado na mesa e eu na cadeira, uma poltrona. Falei, você quer contar ou quer que eu te conte? Aí ele falou, deixa eu ver, então me conta. Aí eu comecei a contar. Eu tinha orado por ele a noite inteira e que 5h eu tinha pedido para entrar no sonho dele e que eu tinha pedido para ele ver essas imagens, essas 3 imagens. A porta larga, caminho largo, porta estreita, caminho estreito. O que estava para além dessa porta, que era Jesus, que era o Salmo 23. Aí eu recitei o Salmo todo. E aí eu falei da parábola da ovelha perdida, que mais alegria há numa que se arrepende do que em 99 que não precisam de arrependimento. E ele chorava. Que milagre é esse? Que negócio é esse? Porque foi exatamente isso que me aconteceu. E parece que eu recebi um banho de calor divino.
de um líquido de amor, e eu me levantei e saí querendo viver, e eu estou aqui com uma alegria de trabalhar que nunca eu tive na vida. E eu falei, eu estou aqui com essa alegria que Jesus prometeu quando disse, se vocês pedirem com confiança, a alegria de vocês vai ser completa. Peçam. E aí eu quero ler com você o que Tiago, irmão de Jesus, nos fala no capítulo 4, versos 2 e 3 da Epístola de Tiago. Por favor, leia comigo, com toda a paciência, porque a minha Bíblia é velha. Cada virada de página que eu dou aqui é uma página que se solta. Aí eu não consigo largar essa bichinha, um vínculo de amor, com essa biblinha que já tem 50 anos comigo. Olha aqui, Tiago 4, veja aí, versos 2 e 3, que nos dizem assim, cobiçais, presta atenção, cobiçais e nada tendes. Vocês vivem cheios de cobiça, querem coisas, pedem coisas, cobiçais e nada tendes. Matais e invejais, os fins justificam os meios para vocês, mas nada de fato podeis obter. Vocês usam dos piores sentimentos, das piores atitudes, dos piores comportamentos, invocam o Deus de vocês para ser parceiro de crime e vocês não conseguem ir a lugar nenhum. Enxerga a tua vida. Vê o que você conseguiu assim. Preste atenção. Eu não vim aqui para falar, eu vim para perguntar. Porque a partir da sua atitude em relação à oração, eu digo quem você é e quem é o seu Deus. Pedis e não recebeis, sabe por quê? Tiago diz, porque pedis mal. Vocês só pedem o que vem de cobiça, de inveja, de comparação, de aquisição, de domínio amoroso, de conquista. Vocês querem muito mais, é a manifestação de Zeus e de todos os deuses do Olimpo, de todos os titãs, de todas as ninfas, de todas as divindades. E vocês mesmos querem encontrar divindades semi-humanas. Você quer seguir alguém que seja uma espécie de Aquiles, metade homem, metade Deus. Você quer poderes mágicos. E aí, é por isso que ele diz, pedis, e vocês entram em campanhas, são supersticiosos, fazem barganhas, e não compreendeis, e nada recebeis, porque pedis mal, mal e mal. Pedis para esbanjardes em vossos prazeres. É a oração do hedonismo. Ele está falando aqui daquilo que compõe a chamada teologia da prosperidade, da confissão positiva, que parece que tudo depende do seu desejo, da sua boca e da sua repetição de desejo, e que Deus se vê obrigado a fazer por causa do que você comprometeu de colateral financeiro no sacrifício do altar do gasofilácio. Que tragédia, que coisa horrorosa.
Aí, primeira epístola de João, capítulo 5, no versículo 14, você lê: estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, vós outros que credes em o nome do Filho de Deus, que sabem quem o Filho de Deus é, e não é por causa da nomenclatura mágica, é pelo discernimento do caráter dele, de quem ele é, da natureza dele, semelhante ao Pai. E esta é a confiança que temos para com ele, para com o Filho de Deus, para com Cristo, encarnado em Jesus. Esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Não é segundo a sua vontade. Ou, para ficar um português com concordância errada, mas mais direto, segundo a tua vontade. Não, é segundo a vontade dele, segundo a sua vontade, não a tua vontade. A tua vontade eu já sei o que é: cobiça, é inveja, é interesse próprio. Você quer uma solução para o seu problema emocional, afetivo, para o seu casamento mal feito, com um cara que vive na cabeçada com você para lá e para cá, com ódio. Parece casamento de carneiros, enlouquecidos, dando chifrada e testada um no outro. É isso que você quer. É isso que diz aqui. Se você não pedir conforme a vontade dele, não adianta pedir, porque ele não se dobra ao capricho de ninguém. Eu posso jejuar a minha vida inteira, pedindo a ele que mate o meu inimigo. Eu vou morrer enquanto eu oro com ódio. Eu é que vou desenvolver câncer no intestino, ou vou desenvolver um câncer numa outra área de choque emocional na minha vida. Eu é que vou infartar se eu dedicar a minha vida à oração do ódio, à cobiça, ao desejo sem fim, à frustração que ora amargurada. Eu não vou alcançar nada, porque eu apenas posso ter uma confiança. É a confiança de que nós temos para com ele a certeza de que, se pedirmos alguma coisa segundo a vontade dele, a vontade dele é conforme o Evangelho. Não é pedindo a ele que julgue os meus inimigos. Isso era no Velho Testamento, que aonde quer que haja esses pedidos, mesmo nos Salmos, saiba, está obsoleto. Salmo 139 é todo o Evangelho na validade. Mas quando chega no final, e ele diz: porventura, Senhor, não odeio os que te odeiam, não aborreço os que te aborrecem, eu os odeio com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Aí, aquela oração, aquele pedaço é para cortar para sempre. Porque Davi não tinha alcançado o Messias, que viria da sua descendência e que diria: não vos vingueis a vós mesmos, amados. Antes, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Orai pelos vossos inimigos, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Jesus é assim. Não adianta eu fazer a oração de Moisés,
se ela vem carregada daquilo que Jesus não valida como sendo o que deva habitar o espírito de um discípulo dele que crê no Evangelho e obedece o Evangelho, não adianta nada fazer oração de Moisés, de Elias, disso tudo. Eles ainda eram seres muito primitivos. Jesus disse: Abraão viu os meus dias e se regozijou. Ele viu como por espelho, mas teve alegria. Moisés disse: eu disse tudo isso, mas Deus, o vosso Deus, há de mandar alguém muito maior do que eu. Ele vos guiará a toda a verdade. Moisés falou, mas você continua preso a ele sem vir para aquele que ele indicou. Jesus disse, Davi afirmou, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu te ponha os teus inimigos nos estrados dos teus pés. Davi sabia que aquele que vinha era maior e queria relativizá-lo. Mas você fica fazendo a oração da primitividade, ao invés de orar a mais evoluída de todas as orações, que trata todo mundo como irmão. O Pai é nosso, a santidade é dele, o reino é dele, eu vivo para ele, o pão é nosso e deve ser de todos. Eu não quero comer enquanto todo mundo passa fome. Eu perdoo o próximo porque eu quero ser perdoado. E eu fujo de tentações ao invés de adulá-las, para que o mal não encontre o caminho do meu ser. Essa é a oração que Jesus ensina a gente não só a fazer, mas a ser. E tem agora um texto que me veio aqui ao coração, de Isaías 58, que é exatamente um evangelho coerente com tudo que eu acabei de ler em Jesus. E eu quero que você abra em Isaías, no capítulo 58, que diz o seguinte, Isaías 58, diz, clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Por quê? Porque mesmo no estado deles, que é um estado de transgressão, quanto mais deliberada, contínua, sem volta, sem arrependimento, sem reflexão, eles acham que é isso mesmo, que eles adquiriram o direito de ser maus em nome de Deus e de usarem o nome de Deus pedindo a prática e a concreção das suas maldades. Porque mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia. É uma coisa impressionante. É o cara mau, a mulher má, mas todo dia eles estão lá na campanha de oração do mal, pedindo para o marido deixar a esposa e ficar com ela, pedindo para um gerente ser removido, pedindo para que a mulher que o cara queira se interesse por ele, porque ele está apaixonado, mas ela é casada, pedindo para que ele tenha os carros mais bonitos que ele possa adquirir, pedindo grana, a ponto de que todos os parentes dele sintam inveja. E ele diz, Senhor, me honra, porque eu fui o mais pobre até hoje, eu quero pedir que chegue o dia em que eles sintam inveja da minha prosperidade. E aí continuam pedindo maldades. E assim se diz, mesmo neste estado ainda me procuram dia a dia,
fazem campanha, trazem ofertas, têm prazer em saber os meus caminhos, ficam perguntando, escuta, qual é o meu futuro? O que é que Deus quer para mim? Conta para mim. Mas é tudo só para entrar por um lado e sair pelo outro. Como povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Quem olha de fora fica pensando que eles têm compromisso comigo, porque não saem do templo, não param de orar, não param de pedir, não param de clamar, e ainda me perguntam pelos direitos da justiça. Senhor, eu tenho direito, eu estou debaixo da cobertura, eu invoco a legalidade da minha autoridade contra esses outros. É isso que quer dizer. Eles vivem como se eles praticassem a justiça. E que, como gente que não deixa o direito do seu Deus, eles ainda me perguntam pelos direitos da justiça. E dizem que têm prazer de vir me cultuar. Só que eu não estou lá. Não é comigo que eles falam. Eles vêm dizendo, porque jejuamos nós, e tu não atentas para isso, ó Deus. Eu subo o monte, eu jejuo, eu oro, eu boto dinheiro, eu faço a campanha, por que tu não me ouves? Por que eu aflijo a minha alma, clamando para obter o que eu desejo, e tu não levas em conta os meus pedidos, as minhas demandas? Aí Deus diz, eis que no dia em que jejuais, vocês não estão com o coração harmonizado e quebrantado em relação a mim, cheios de amor, querendo receber o carinho da minha graça e crescer no espírito, não. Quando vocês jejuam, é barganha, é negócio. Vocês estão cuidando dos vossos próprios interesses e negócios e ainda exigis que se faça todo o vosso trabalho. O que vocês deveriam fazer, vocês acham que eu tenho obrigação de fazer, porque vocês exigem com barganhas e com orações perversas. Eis que vocês jejuam, diz o Senhor. Preste atenção, meu filho. Preste atenção, filhinho. Eis que vocês jejuam para contendas. O jejum de vocês é aquela batalha de ódio. É a intercessão de quem está dando socos espirituais na cara do outro com muita raiva no coração. É pura contenda, é rixa. A oração de vocês é rixa. E para ferir descompunho iníquo, não o de vocês, mas vocês querem que eu designe anjos da maldade para atender aos caprichos do ódio e das vinganças de vocês. Aí o Senhor diz, jejuando assim, como hoje vocês fazem, jamais se fará ouvir a vossa voz no alto. Porque o jejum que eu escolhi não é esse. O jejum que eu escolhi é que o homem, a mulher, um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como um junco e estenda debaixo de si um pano de saco e de cinza. Vocês acham que esse é o jejum que eu escolhi? Que é uma cenografia de tristeza? Na praça pública ou na igreja para todo mundo ver a pseudo-humildade de vocês? Chamarias tu a isto jejum? E dia agradável a mim? É porque vocês não me conhecem.
Porventura, não é este o jejum que eu escolhi? Que tu soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras do aprisionamento do próximo, deixes livres os oprimidos que estão oprimidos pela tua mão, e despedaces todo jugo. Não é isso, porventura, que eu digo, que eu quero? Porventura não é também que tu repartas o teu pão com o faminto, e ainda mais que tu recebas e recolhas em casa os pobres e desabrigados? Não é esse o jejum que eu escolhi? E também que se tu vires o ser nu, destituído, tu o cubras e não te escondas do teu semelhante. Se tu fizeres isso, a tua alegria será completa. Aí olha só o que acontecerá nessa oração. Então romperá a tua luz como a alva. A tua cura brotará naturalmente, sem que ninguém impeça. A tua justiça irá diante de ti, sem que tu tenhas que propagandear nada. Tu andas em silêncio e ela te precede. E a glória do Senhor, quem olhar para ti, verá a glória do Senhor na tua retaguarda. Então, olha só a consequência. Então, clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás socorro e ele dirá: oi, estou aqui contigo. Jamais te deixarei. Isto acontecerá se tu tirares do meio de ti o jugo duro e o dedo que ameaça o próximo injuriosamente. Sim, se tu deixares isso, tu verás. Tu verás, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita com consolo, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Quando tiver preto, o sol ainda vai estar a pino na tua cabeça. Quando tudo estiver em treva, o sol estará a pino na tua cabeça. O Senhor te guiará continuamente. Você não precisa procurar nada. É só andar assim que você já vai estar sendo guiado. Ele fartará a tua alma até em tempos áridos e fortalecerá os teus ossos. Serás como um jardim regado todo dia, como um manancial cujas águas jamais acabam. E os teus filhos edificarão as antigas ruínas do passado. Haverá uma cura geracional. Levantarás os fundamentos ainda de gerações por vir e serás chamado um reparador de brechas, restaurador de veredas, para que o país seja habitável, para que a vida seja possível. Eu estou falando isso aqui com você por uma razão tão simples. Eu tenho experimentado essa alegria há 49 anos, quase 50 anos. Eu peço e ele responde. A minha mulher está comigo há 22 anos. Mas ela disse: eu nunca vi nada igual. E eu estou aprendendo essa confiança. Porque quase todo dia ela me diz: olha, a gente tem tanto para pagar, mas não temos nada e nem perspectiva. Eu digo: não se preocupe só com o que a gente tem para pagar, porque com o dinheiro, fica tranquila. Eu já falei com o Senhor hoje e você não vai virar o dia sem que alguma coisa aconteça.
E ela foi vendo que o dia não vira nunca sem algo surpreendente que choca ela e que me deixa alegre. Alegre. Eu nunca sei de onde vem, eu sei de quem vem. E sei que vem todo dia, porque é o pão nosso de cada dia que Ele dá hoje. Ele responde, Ele socorre. Tudo que eu fiz na vida, e eu já fiz coisas imensas e grandiosas, foi feito assim, sem saber de onde vim. Como agora essa casa na pandemia, sem nada. E ela já está levantada, está coberta. Agora eu tenho que terminar, e na graça de Jesus, vou terminar. Já estamos terminando com os sócios espirituais que o Senhor vai mandando. E eu não tenho a menor dúvida. Tem gente que diz, escuta, isso é loucura. Eu digo, há quem considere assim, mas que loucura é tão responsiva? Que loucura é tão prática? Que loucura é tão subversivamente associada ao milagre surpreendente da visitação divina? Que loucura é essa? O nome dessa loucura é a certeza das coisas que se esperam. É a convicção de fatos que se não veem, mas são coisas pedidas segundo a sua vontade. Nada a ver com inveja, capricho, comparação, disputa, rixa, ódio, raiva, cobiça. Não. É amor, é entrega, é aquele pedido que Jesus disse que já responderia. É pão, é sobrevivência, é socorro, é a edificação do que seja vida, nos limites e nos parâmetros do Evangelho, segundo a modéstia de Cristo Jesus, que é manso e humilde de coração. Aí a gente pede e descansa. E você só vê o que o Salmo 23 diz. Na presença dos inimigos, você é ungido com óleo, com perfume. E come banquetes impensáveis. E enquanto você anda com o coração livre, leve, sem nada a não ser graça e amor, eis que bondade e misericórdia seguirão você todos os dias da sua vida, até que você habite na casa do Senhor, para todo sempre. Amém. Jesus, que essa palavra singela, 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 tem encontrado um lugar de acolhimento, de consciência de verdade e de estímulo à prática, da oração segundo o teu caráter, segundo a tua vontade, segundo o nome da tua verdade, segundo o Evangelho, segundo a mente de Cristo. E a nossa alegria será sempre completa. Em nome de Jesus, obrigado por aquilo que eu receberei sem nem saber que preciso. E obrigado daquilo que eu preciso e que eu sei que receberei. Em nome de Jesus, desse Senhor, desse caráter, desse santo, santo, santo. Em nome dele. Amém e amém.